Porque a invasão, ela soa no nosso ouvido de um modo. A ocupação, ela soa no nosso ouvido de outro. Nós ocupamos. Agora, se tivesse que invadir, eu invadia também. Sabe por quê? Porque o direito à vida é mais importante que o direito à propriedade. E aí, encerrando mesmo, né? Lá no nosso grupo, por exemplo, a gente já não faz mais idas à promotoria de justiça no sentido de relatar violências policiais. Porque nada é apurado. Nada. Radicalmente nada. Eu ia fazer essa pergunta. O pessoal da Ilha Rosa, por exemplo, que é uma ocupação muito aguerrida, e se é que essa pergunta surgiu no início, nós resistimos à violência. Agora, não se exerce uma resistência à violência com flor. Com flores. Geraldo André já falava isso. O papel da mediação. O papel da mediação que os deputados exerceram, o presidente da Assembleia, juntamente com o presidente do tribunal, para poder suspender a reintegração, gerou algum resultado benéfico, algum avanço? Olha, tem momentos que sim, tem momentos que não, né? É o seguinte, né? Propriamente dita, foi o seguinte. Foi a data, foi junho? Junho, né? Em junho desse ano, nós estávamos numa situação muito tensa, porque o mandato de integração de posse tinha saído. Aí qual que era a nossa ideia? A ideia nossa era organizar a ocupação para ir ocupar o escritório da Presidência da República lá na Rua da Bahia, porque a Presidência ela tinha um escritório no prédio do Banco do Brasil. E nós tínhamos ocupado uma vez, e através dessa ocupação conseguimos negociação com o governo. Aí nós fomos lá para ocupar, por incrível que pareça, um dia antes o escritório tinha sido desativado e nós ficamos lá, a Deus dará, porque ninguém divulgou informação. Aí nós saímos encaminhados até a Assembleia, e aí como falou, a ocupação é combativa, a ocupação é resistente, acabou que no momento que nós entramos na Assembleia, os seguranças queriam proibir. E aí nessa situação de proibir, acabou tendo um certo desacerto lá. E aí nesse intervalo, os deputados da equipe de Contagem conseguiram convencer o presidente da Assembleia, naquele momento, a estar recebendo a gente para a gente levantar nossas demandas. E aí nós colocamos que era a reintegração de posse que estava novamente sobre nós e também situação de violência da polícia, porque anteriormente a polícia tinha entrado lá e feito um ataque similar àqueles que vocês viram aí no vídeo. E aí o presidente assumiu o compromisso de quê? De conversar com o presidente do tribunal para ver se conseguiria dar uma suspensão dessa ordem para iniciar um novo processo de negociação. Mas só que nesse momento nós estamos vivendo um problema muito complicado. Porque, por incrível que pareça, as forças que cumprem esse serviço sujo, ela agora tem uma ordem por parte do governo de plantão, com o governo do Pimentel, de que é de cumprir. Então a polícia hoje, por incrível que pareça, ela está mais violenta e mais perversa do que a polícia de 2, 3 anos atrás. E tendo feito escreveu lá, assinou para a gente, né? Na época da eleição, de que chegaria as negociações até as últimas consequências, na esperança que ele chegasse no final do mandato com o desfecho zero. Então hoje, baseado nisso, existe alguma pressão para iniciar processo de negociações, mas também existe pressão para o cumprimento de mandato, porque é um jogo, né? A gente estava olhando em termos de valor, eu cheguei até a comentar com um companheiro que foi lá fazer a visita no local, que aquele terreno onde a Ilha Rosa está em cima, é um terreno muito valioso. Para você ter ideia, há cerca de 6 meses atrás, o MPF, né, o Ministério Público Federal, ele entrou com uma ação civil pública questionando o contrato de cessão dessa terra para uma empreiteira que ia administrar essa área por 90 anos e lá fazer a expansão do SEASA. Aí, segundo a investigação do Ministério Público, o valor que o SEASA tinha cobrado dessa empresa para administrar essa área por tal período estava dando um prejuízo aos cofres públicos na casa aí de R$500 milhão, porque o terreno é bastante valioso, né? Para você ter ideia, nós estamos em cima de um terreno de 200 mil metros quadrados, sendo que lá naquela região está avaliado
a situação imobiliária está mais ou menos R$1.000 o metro quadrado. Então, as famílias estão em cima desse terreno, de que é passagem para o Mineirão, é passagem para o aeroporto de Confins, tem um shopping do lado, tem toda essa situação. Então, acaba de que as pressões que querem tirar a gente dali são gigantescas. E aí, nesse processo de negociação, de mediação que você falou, acaba que em alguns momentos a gente consegue uma certa estabilidade, num outro momento a gente sofre um revés e volta novamente a possibilidade de despejo. E nesse exato momento que a gente tem esse comando da polícia com essa disposição de cumprir, com essa disposição de não ter mais diálogo, a gente acredita de que começa a apertar a situação do nosso lado. E aí, sobre a situação de ocupação e invasão, gente, a situação ela é primária. Ela é primária. Se tiver um espaço, se tiver uma cadeira vazia no ônibus e eu assento, eu estou ocupando ou estou invadindo? Então, por que a gente pegar um terreno vazio que estava lá criando mato, criando várias situações vazio? A lei fala, toda propriedade tem que cumprir a sua função social. Se ela não cumpre a função social, ela não é passiva de proteção da lei. Mas aí é justamente isso. Só é entendido no direito a parte que garante a propriedade. E por quê? O direito que está aqui não é um direito construído pelas pessoas, nem pelos pais, nem pelos avós. Então aqui é um direito, como o companheiro falou, construído para continuar garantindo a hegemonia de uns têm muito, outros têm nada. E é esquisito na seguinte situação, porque nós falamos que nós estamos vivendo numa sociedade civilizada. Que sociedade civilizada é essa de que um grupo de pessoas deixam as outras sem condição nenhuma e um outro grupo maior ainda finge que não está vendo nada? Se você não está vendo nada é porque você deixou de ser ser humano, você passou a ser um robô. Porque se você for humano, a miséria indigna. A miséria indigna, é isso que dá a gente a condição de ser humano. O dia que a gente passar por alguém e aquilo não tocar, é porque nós não somos mais humanos, perdemos essa capacidade. E se perde essa capacidade, a partir do momento que entra um tanto de coisa na nossa cabeça que não atende o nosso interesse. E você sabe o que é interessante? Eu vou até achei o seguinte, o companheiro fez uma provocação e as pessoas pegaram e saíram. Algumas pessoas saíram extremamente educadas, eu percebi que outras pessoas saíram com ódio. Você sabe o que é que me assusta? Porque não é a primeira vez que nós vemos fazer palestra. Você sabe onde que eu tive a oportunidade de fazer palestra? Tivemos a oportunidade de fazer palestra em escolas aonde que está estudando os filhos da nova dessa sociedade. O dia estava lá no Colégio Santo Antônio, falando da Isidora, o cara falou, essa terra é minha. E nem por isso o cara tratou a gente com falta de indignação. Agora a gente sabe qual que é a origem das pessoas que estão entrando aqui. São trabalhadores, como o cara falou. A grande maioria das pessoas que estão aqui é filho de trabalhadores. Tem como sobreviver ao trabalho, não tem como... Aqui, eu duvido que alguém que esteja aqui dentro dessa sala é dono de grande propriedade nessa cidade. Então, se não é igual a gente. Então não tem que ter ódio de nós, tem que ter ódio de quem faz isso com a gente. É isso que é o que assusta, porque pela primeira vez a gente tem a oportunidade de vir num espaço onde que o trabalhador está aprendendo a ocupar espaço e, por que pareça, o trabalhador é totalmente hostil àquele que parece com ele. Então é o seguinte, você colocou que é ser categórico, falar mal da polícia militar. E alguns colegas optaram por sair. Eu, como terceiro sargento da polícia militar, né, e trabalhando com esse tipo de ocorrência de espólio possessório ou ocupação desde 2006, principalmente na região do Jardim Canadá e Água Limpa, que ocupações... Tem. Então, desde 2006, que eu sou o primeiro interventor a conversar com o pessoal. O primeiro interventor é a viatura básica que chega, estabelece o diálogo,
visualiza a questão se há a questão do, entre aspas, crime, ou se foi para a esfera civil. Quando a pessoa está à luz do ordenamento jurídico vigente, quando a pessoa está tentando fazer o esbulho, aí é uma intervenção da área penal. Quando a pessoa já ocupou, a gente não está mais no campo penal, nós estamos no campo civil. Bacana? Então o primeiro interventor ele vai, não, esse aqui virou civil. A pessoa que é o dono do terreno aí vai ter que mover uma ação de reintegração de posse. Esse problema não é nosso mais não. Ele está tentando, arrombou a terra ou às vezes até mesmo invadiu a casa. Algema dele. Então, vamos lá. Então eu optei por ficar e refutar as suas colocações. Por quê? A Polícia Militar é uma instituição de valores morais dogmáticos. Não adianta fazer uma cara assim, porque, olha só. Não, é isso mesmo, eu estou concordando. Eu tenho que colocar para você que ela é totalmente dogmática, porque todas as ações realizadas por ela, elas são colocadas, está por escrito, já é previsto. Entendeu? Então, como ela tem seus valores dogmáticos, então já está previsto algumas ações, como por exemplo, qualquer cidadão, né, que for encontrado em flagrante delito, então deve-se ter o dever de prendê-lo. Agora, e se o cidadão resiste passivamente? Nós já temos uma previsão dogmática para isso. E se o cidadão resiste ativamente? E se o cidadão resiste a nível letal? Nós temos níveis de resistência. Então, uma das minhas perguntas que eu coloquei para você é o seguinte: você mostrou aí as fotos. A operação de choque não é minha especialidade, não. Você colocou a questão do camarada tomar um tiro de borracha lá. Primeiro, isso é previsto. Esse tipo de instrumento de menor potencial ofensivo. Entendeu? Então, eu perguntei para você: houve uma resistência ativa? O que é uma resistência ativa? Jogaram pedras? Lançaram paus? Esse nível de resistência está previsto qual resposta para esse tipo de resistência? Gás lacrimogêneo e munições elastômetro. Esse é o nível de resistência. Como que é feito isso? O policial que vai usar esse tipo de munição vai fazer mira nas partes abaixo do corpo do indivíduo, numa distância de 20 metros. Então, toda a coletividade ela está livre para discordar. Eu não concordo, isso está errado. Mas aí entra aquela questão. Como já foram feitos testes, foi submetido ao nosso ordenamento jurídico, foi submetido ao ordenamento jurídico, essa questão ficou como certa. Ou seja, então, se o policial te deu um tiro a queima-roupa na sua cara de calibre de 12 de munição elastômetro, ele será punido. Será punido por quê? Essa não é a previsão desse tipo de... Dependendo não vai não. Dependendo do caso, vai punido não. Não é punido mesmo não, tem que provar que não. Eu provo o Dependendo não contrário. vai não, para de hipocrisia. Eu provo o contrário, porque no caso aqui a gente não pode falar de achómetros. Nós temos que falar no papel. Eu falo no papel. Papel, entendeu? Por quê? Então, se houve a ação errada, será punido. Por quê? Nós, como o investigador da ação, nós vamos verificar onde, na dogmática ali, qual que é a previsão disso, entendeu? Então, só terminando a minha refutação para você.
Então deixa eu fechar então. Deixa eu fechar então. Deixa eu fechar então. Então, particularmente. Então, fechando, particularmente, sou sensível à questão da terra. Eu penso que a terra é um bem que não poderia sofrer especulação, entendeu? Todos têm que ter direito à terra. Contudo, como profissional de segurança pública, a gente cumpre o que está na lei. Então, se houve a ocupação, vai para o campo civil, tem que ser feito a ação de reintegração de posse. Quem assina é um juiz, ok? Quem vai fazer a reintegração de posse não é a polícia, em si um oficial de justiça. A polícia vai ao local para efetivar o poder de polícia do oficial de justiça, né? No caso, tenta-se restabelecer a posse, de maneira pacífica, e caso ocorra resistência, ela deve agir com a ação proporcional ao nível de resistência. Tá. Como é que é seu nome? Sargento Ulisses. Ulisses? Não, aliás, Ulisses. 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 É sargento, não, você quer ver? Porque eu instruo. Eu joguei como sargento porque eu sou um instrutor. Sim. Tá bom? Só uma coisa, olha só. Eu gostaria muito de concordar com tudo que você disse. Mas a nossa experiência na existência nos mostra outras coisas. E eu gostaria que ela não nos mostrasse, mas infelizmente ela não nos mostra. Por exemplo, uma das coisas que está lá colocada é de que os policiais, no momento da execução do seu trabalho, devem se identificar. Eles têm que ter identificação. Concordo? Caso não Ok, tenha. Pois é. Beleza. Eu, em 2014, durante uma manifestação, não sei se a Sérgio vai lembrar disso, lá na URBEL, as pessoas ocuparam a URBEL, o MLB, as Brigadas Populares, ocuparam a URBEL, a polícia chegou, impediu a entrada dos alimentos das pessoas, os policiais estavam sem as suas identificações e eu fui agredido no cotovelo por um policial sem identificação. Um ano depois, a gente na hora fez a denúncia, foi lá nos direitos humanos, foi lá na promotoria, na ouvidoria, em todos os lugares que eram necessários de ir. Um ano depois, eles me chamaram para identificar os policiais que naquele momento usavam capacete e não tinham identificação. Então a minha experiência, apesar do seu conhecimento de lei e dos instrumentos burocráticos necessários à ação policial, a nossa experiência, como é que diz, é a ONU que está dizendo. Então, quando a gente está dizendo que aqui a gente pode simplesmente colocar como uma questão dicotômica e dizer, é movimento social, é defensor do Estado, então cada qual do seu lado anda suas feridas lá, e tudo bem. O que não é verdade. Porque, por exemplo, quando vem um observador internacional, e vem de vários lugares e com muitas visões de mundo diferentes, mas que tem uns elementos mínimos, básicos e aportados, são eles que vão dizer, olha, infelizmente, só um minuto, por favor. Infelizmente, entre aquilo que é previsto em lei e aquilo que é a efetividade da prática policial, as coisas são muito diferentes. Né? É triste, mas é verdade. Então, por exemplo, nós tivemos um companheiro na Vitória que teve cortado o seu rosto pela espadada de um policial. O que aconteceu com esse policial? Nada. Aliás, em relação ao julgamento e à punição passível a ser feita por esse policial, é muito curioso de pensar de que quem vai investigar os supostos crimes cometidos por policiais? Outros policiais, do mesmo batalhão. Não, isso para mim é injusto. Porque tem outra coisa, ela pode até ser legal, mas entre a legalidade das coisas e a justiça delas, existe às vezes um abismo que a gente não é capaz de transpor. Sabe por quê? Porque as leis não são construídas de modo democrático. Porque o povo mesmo vota, mas entre votar em pessoas, mas eleger o poder, são duas coisas muito diferentes.
né? Se a gente olhar, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, né? Quem de nós aqui, eu, Lacerdão, qualquer um de nós aqui, tem condição de fazer uma campanha política a nível federal? Nenhum de nós. Né? Então quem está lá são os ricos. Quem são os ricos? Os mesmos donos da terra. Que vão fazer o quê? As leis que vão gerir quem? Os pobres que estão aonde? Não estão uma coisa convencidos. interessante. Tanto é que o chefe da polícia, o Pimentel, foi cortado no couro na ditadura militar. Exatamente. E hoje ele é o chefe da polícia. Entre aspas, ele coloca a polícia que torturou, bateu nele para fazer. Exatamente. É por isso que a gente não vota aqui, por exemplo. O meu movimento não vota, não apoia e não apoia nenhum tipo do Estado. E aí, assim, eu vou ter que discordar dele, porque o que foi mostrado no vídeo é muito claro. E uma imagem, ela fala mais do que uma palavra. Exatamente. Não existia, é o meu entender, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Até aquele momento não existia um mandato oficial de justiça pedindo reintegração de posse. A polícia foi lá por um estado de flagrante, sendo que já tinha passado, já estavam lá mais de 72 horas, já não configurava mais o crime. e era o promotor de justiça que estava dizendo Então aqui. quem garante que essa arbitrariedade da PM não acontece em outros momentos? Porque é muito fácil a gente discutir teoria, o que está escrito no papel, só que o que se passa no meio da sociedade, gente, é totalmente diferente. E lá nós estamos falando nós estamos falando ali não é de soldado não, nós estamos falando ali de oficiais, tenente, capitão, major, tenente coronel, é gente que exerce o poder. Os coitados dos soldados e dos cabos é tudo para mandar. Gente, é porque ele está querendo falar e ele está querendo perguntar. Ele tá, você quer, é em cima disso que você quer perguntar? Rapidinho, deixa eu falar lá, tá? Eu acho que há uma meio contravenção dos dois lados. Porque, tanto no lado dele, eu acho que tem policiais que cumprem a lei como deve ser, igual no seu caso, até se quiser para responder sua parte, mas tem aqueles que acham que eu sou autoridade, como se você e pronto, faz o jeito que quer. gente, eu acho que a coisa ela já nasce numa situação errada. Porque se você for olhar, polícia militar é uma organização de guerra. Organização militar para momentos excepcionais. Qualquer momento que não seja excepcionais, você tem que ter uma polícia cidadã, de preferência polícia científica, pois é ela que tem capacidade de fazer o combate ao crime. Então, por que a ONU vem criticar a existência da polícia militar? Não é nem só pelos modos operantes dela, não. É porque nós vivemos, é porque é uma instituição totalmente hierarquizada. Ela chega a ser tão hierarquizada que se isso aqui for água, o chefe e o comandante geral falar que isso aqui é Coca-Cola, o soldado falar que não é, ele pode ser preso por desobediência. Então, como que em pleno século XXI a sociedade pode conviver com uma corporação arcaica dessa? Ela é arcaica, ela é ultrapassada. Na verdade, nós não somos contra ter uma polícia. Porque enquanto você tem que ter polícia mesmo, mas tem que ser uma polícia de que tenha condição de realmente atender o cidadão. Essa polícia não atende o cidadão, ela atende ao Estado, é polícia de Estado. É polícia de Estado. E aí o que acontece em relação às notas? Todos esses ataques que nós sofremos, eles foram para Brasília, na antiga Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nós chegamos ao Ministério da Justiça protocolando, na antiga Defesa Social protocolando, e é isso. Eles vão, recebem, escuta todo mundo, porque expõe, porque a gente tem que ir no espaço onde que vai ser escutado pelo próprio policial. Não existe controle externo, então e quando acontecem as coisas, acaba que ninguém é punido. Então, nós entendemos que não soluciona. Não soluciona e, nesse exato momento, só piora a nossa situação. Infelizmente, não vai dar tempo de eu falar o porquê dessas falas da ONU, né? Uma instituição controlada pelos Estados Unidos, França, Rússia, China. Não dá tempo, mas a questão... Desculpa, é porque eu acho que tem outras questões para a gente falar. A gente não está aqui, só a questão da legalidade.
Tem mais algo, porque o pessoal está saindo para trabalhar, porque a grande maioria do pessoal trabalha. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Só a minha que ficou sem resposta, que eu te perguntei sobre quem que entra com esse mandato, essa reintegração de posse, qual que é o posicionamento da SEASA em relação a isso? É ela que entra, é ela que busca isso? A reintegração ela vem por parte do SEASA. Inclusive, nós até achamos esquisito porque é o seguinte: a SEASA ela é uma empresa federal de que menos de 0,5% dela é particular. E por incrível que pareça, é esse 0,5% que determina todo o rumo do SEASA. E aí quem entrou com o mandato de integração de posse é o representante do Conselho Administrativo. Então, ele entrou com o mandato de integração de posse, foi prontamente atendido. Inclusive, nós não temos dúvida nenhuma de que são famosos tráficos de influência, porque afinal de contas, todo mundo sabe de que sempre foi a família do Nildo Cardoso que sempre administrou o SEASA. Ele tem investimento nessas terras aonde vai fazer as operações, e aí, em função disso, o SEASA, aqui para você ter ideia, o atual presidente do SEASA é genro do Nildo Cardoso. O antigo presidente do SEASA, Gamaliel Erval, era um cara muito próximo do Nildo Cardoso. Então sempre administraram, e aí para que serve a polícia? Para cumprir esse tipo de situação. Então, é complicado, é extremamente complicado. E aí, se falando de polícia, uma vez falaram que ia fazer a reintegração de posse. Aí, na época, eu estava lá com o Coronel Santana. Foi uma fala até interessante que deu para falar. Ele pegou e falou: ó, nós temos que acabar com aquela comunidade, porque aquela comunidade é extremamente violenta. Aí eu peguei e falei a seguinte situação: realmente lá não é pacífico, acontecem situações lá que não era o que a gente gostaria que acontecesse, mas infelizmente acontece. Mas se nós tivermos que acabar com todo local que acontece violência, então deveríamos acabar com o mundo. E peguei e falei bem claro com ele: a violência que acontece lá é violência praticada com armas. Essas armas, coronel, para elas chegar lá tem duas formas: ou o senhor deixou entrar, ou então o senhor colocou, porque lá não tem fábrica disso. Lá não tem fábrica disso. Para uma arma chegar na periferia, ou a polícia deixa entrar ou ela coloca. Não existe outra forma de chegar a arma na periferia. E peguei e falei: você só pode acusar o movimento de violência se caso fosse morte com facão e foice, porque esse é o instrumento do movimento, limpar as suas situações. Então, não adianta as pessoas virem com esse argumento de que a polícia protege, porque se não protegesse, a comunidade estava cheia desses negócios. Ou a polícia deixa, porque eu não conheço ninguém que consegue chegar numa loja lá com CPF e comprar uma arma. Como que esse negócio vai parar lá dentro? Ou a polícia deixou entrar no que ela colocou. Mas qual polícia? Uai, a polícia, em geral, o Estado. Ou o Estado deixou entrar ou colocou. Porque ninguém consegue comprar, então como é que você vai parar lá dentro? Então é o seguinte: a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal ela trata das fronteiras. As armas que estão nas ruas, elas são oriundas do Paraguai. Elas vêm do Paraguai. A Polícia Militar de Minas, ela não atua no Paraguai. A Polícia de Minas. Então, isso aí, para esclarecer a sua própria pergunta. Gente, vocês desejam? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Vocês querem falar alguma coisa que... Eu quero. Alguma pergunta? Não, é só porque eu trouxe aqui, não deu tempo de apresentar. Assim, a gente tem um blog, tem página no Facebook. Se vocês quiserem, inclusive, conhecer, né? Porque uma coisa é ver o vídeo, outra coisa é ver a gente falando, outra coisa é ir lá na ocupação, né? Então a gente está convidando vocês, né, para poder conhecer a Guarani Caiobá, conhecer a Vila Esperança lá do Calafate. Não sei, acho que os companheiros da William Rosa também convidariam, né? Professor, e aí, se alguém quiser. Eu queria falar uma coisa. Quando a gente falou que ia visitar a ocupação William Rosa, que por ser aqui em Contagem, a gente ia focar nela, a gente ouviu tanta coisa, tanta gente criticando, falando assim: não vai, lá é um horror. Que isso, você vai entrar lá de uma forma e vai sair de outra. Você vai ser assaltada lá dentro, você vai sair morta. E falaram, tipo, coisas horrorosas. A gente foi super bem recebido. O pessoal lá de uma educação, assim, sem tamanho, entendeu? Então o pessoal critica muito sem conhecer e generaliza, tipo assim,
muito. Se um é ruim, aí já fala que todos são ruins. Não é assim. Tem que conhecer para depois falar. Eu queria falar um pouquinho, né, sobre a ocupação, né, do que ela está falando ali, o povo critica muito a ocupação, as pessoas ruins que tem lá dentro, né, eu digo assim. Mas o que eu quero dizer é que muitos criticam porque é uma ocupação, onde é que o povo são humildes, né, um lugar humilde, né. Mas o lugar que tem, os